Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você quais são as 5 melhores farinhas low carb, baixas em carboidratos, que você pode usar na alimentação do dia a dia para substituir a farinha de trigo. Se você quer retirar o glúten da alimentação, se você quer controlar os carboidratos, se você quer mais fibras, você vai adorar esse vídeo. Vou te falar a diferença entre cada uma delas e como a gente usa na prática, assim, no dia a dia. Você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você costuma ter uma alimentação mais baixa em carboidratos, se você faz isso para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue, ou só para ter uma vida mais saudável. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo para eu entender que você gosta desse tipo de vídeo comparativo e tudo mais, e trazer mais opções. Inclusive, se você tiver alguma dica aí de vídeo que você queira que eu faça, escreve para mim aqui embaixo que eu faço o vídeo com o maior carinho. Vamos começar a falar então sobre as farinhas baixas em carboidrato. Farinha tá na nossa alimentação do dia a dia, né? A gente fala assim, eu não como farinha. Come sim, todo mundo come um pãozinho, mesmo que seja um pão low carb, um bolo, uma panqueca, engrossa o molho. Então a farinha está presente em vários momentos do dia a dia. É importante entender melhor como cada farinha low carb funciona para a gente utilizar a melhor farinha para cada opção, para cada receita. Inclusive você pode em alguma receita misturar mais do que uma farinha para dar um ponto melhor. Eu vou te explicar mais sobre isso. Primeiro tipo de farinha que eu vou falar aqui são as farinhas de oleaginosa. Então você pode entrar aqui nessa categoria a farinha de amêndoa, a farinha de amendoim. Se você não quiser sabor tão forte de amendoim, não precisa nem ser um amendoim torrado, que ele fica muito semelhante à farinha de amêndoa. E por aí vai, você pode utilizar a farinha de macadâmia, de pistache, de nozes, só que são mais caras, né? Então, normalmente a gente usa ou a farinha de amêndoa ou a farinha de amendoim. Elas, inclusive, compartilham alguns benefícios. São farinhas com poucos carboidratos líquidos, ou seja, poucos carboidratos que passam para a corrente sanguínea, que entram no nosso sangue. Então, varia muito pouco o açúcar do sangue, é muito bom nesse sentido. Contém bastante fibras, contém gorduras muito saudáveis, contém também algumas proteínas e dão uma saciedade muito interessante. Vale a pena ressaltar que essas farinhas de oleaginosas são sem glúten, então se você é alérgico ao glúten, se você tem algum tipo de intolerância não celíaca, é uma ótima opção para você acrescentar no dia a dia. E são boas também se você tem algum tipo de controle, né, para colesterol, problemas cardiovasculares, porque elas têm gorduras muito saudáveis, contêm fibras, então ajudam nessa parte da saúde cardiovascular também. Outra coisa interessante é que elas dão um ponto muito interessante nos bolos, nos pães, nas panquecas. Como elas têm muita gordura saudável, elas ficam mais molhadinhas, não é nem fofinho, ficam mais molhadinhas. Então, aquele bolo que você vai fazer vai ficar bem úmido, bem molhadinho. Esse é o tipo de farinha que você vai usar. Eu tenho uma playlist de receitas com farinha de amêndoas ou amendoim, vou deixar aqui embaixo se você quiser. Tem inspiração de receitinhas que elas podem entrar. Segundo tipo de farinha, entram as farinhas das sementes. E normalmente eu utilizo ou linhaça ou chia, que são as sementes que eu mais uso para utilizar farinha para fazer receitas, panquecas, bolos doces e tudo mais. Elas têm uma propriedade muito interessante, porque como elas são sementes, elas também têm pouquíssimo carboidrato líquido, ou seja, pouquíssimo carboidrato que altera o açúcar do sangue, tem muita fibra. Elas formam uma mucilagem que ajuda a controlar o açúcar do sangue, ajudam a eliminar o bolo fecal, previnem constipação, ajudam a aumentar muito a saciedade. Então, são farinhas muito boas se você é uma pessoa que vive com muita fome sempre. Elas também são farinhas riquíssimas em ômega 3, que é uma gordura maravilhosa, tanto para quem está querendo emagrecer, quanto quem quer melhorar a saúde do coração, quanto quem quer melhorar a inflamação do corpo, quem quer controlar o açúcar do sangue. O ômega 3 é uma gordura ultra nobre e está bem presente nessas farinhas de chia e de linhaça. Para você fazer a farinha de chia e de linhaça, é só bater no liquidificador ou no processador de alimentos. Até mesmo, né, eu não falei, mas é a mesma coisa com a amêndoa e com o amendoim, com as oleaginosas. É só você bater até chegar na consistência que você quer. E você pode utilizar em várias receitas. Inclusive, eu tenho uma receita aqui de pão de chia, que é basicamente o ovo e chia. Ela dá uma gelatinizada, um ponto muito interessante. Você bota um fermentinho, um temperinho, fica muito bom. Dá pra você fazer também de tudo. Você pode utilizar, por exemplo, em panquecas, em bolos, em doces pra fazer potinha, aquele de café da manhã, sabe? Que a gente mistura leite de coco, leite de amêndoa, bota uma fruta. Então ela vai pro doce, vai pro salgado. Das duas, a que tem menos sabor é a de chia. A de linhaça pode ter um sabor residual, que algumas pessoas não gostam, mas a de chia é bem neutra e é uma ótima opção pra gente acrescentar no dia a dia. Outra opção de farinha low carb é a farinha de coco. Não é coco ralado, é farinha de coco, você vai comprar assim mesmo,
moço, eu quero farinha de coco, ou procura na internet, que hoje em dia é fácil a gente comprar tudo online, né? E a gente já compra certinho, sem erro. A farinha de coco é diferente do coco ralado, não dá aquele super gosto de coco. É uma farinha muito, muito, muito rica em fibras, e por ela ser muito rica em fibras, ela absorve muito líquido. Então, é uma farinha que a gente tem que usar sempre com muito cuidado. Ela é uma farinha que não vai impactar também o açúcar do sangue, é muito pouco carboidrato líquido que ela tem, muito rica em fibras e gorduras boas, mas ela, como ela é muito seca, ela chupa muito líquido. Então, cuidado, você nunca vai poder substituir uma xícara de farinha de aveia por uma xícara de farinha de coco, que vai virar uma pedra, um bloco. Então, normalmente a farinha de coco a gente vai colocando as colheradas e vendo o ponto, porque rapidamente ela já absorve o líquido. Então, ela é excelente para dar aquele toque final nas receitas, sabe? Então, assim, tô querendo fazer essa panqueca aqui com ovo, com farinha de amêndoa, com canela. Tá mole, bota a farinha de coco, porque aí você não precisa usar tanto farinha de amêndoa e ela fica altinha, tipo panqueca americana. Ela é muito boa nesse sentido. Claro que dá pra usar só ela. Se você for usar só ela, eu sugiro que você veja minha playlist de receitas com farinha de coco, porque todas eles deram certo. Então, né, você vai acabar não tendo risco de tentar alguma coisa e perder ingredientes, gastar dinheiro à toa. Da mesma forma, entra aqui a farinha do Psyllium, que é basicamente a casca de uma planta, a planta govata, e que você também vai ter essa mesma propriedade de ser basicamente fibra pura. É até mais fibra do que a farinha de coco, porque a farinha de coco ainda tem gordura boa. A Psyllium é basicamente fibra pura e também absorve muita quantidade de líquido, né, com relação ao peso dela. Ela é excelente para dar saciedade, excelente para melhorar o trânsito intestinal e excelente para controlar o açúcar do sangue. Então, se você está buscando mais dessas coisas, o Psyllium é a melhor opção, com certeza. E também tem essa capacidade ultra potente de absorver líquidos. Então, da mesma forma, cuidado ao você lidar com o Psyllium, porque pouco dele absorve muito líquido e pode desandar a receita. Mas, por outro lado, talvez seja essa característica que você quer, né? Algum tipo de farinha que haja como um espessante. Então, mais uma vez, para as panquecas funciona bem, para os biscoitos, para as massas de pizza. Super bom para molho. Tem gente que bota maisena, né, para engrossar molho. Bota o Psyllium um pouquinho, que vai dar super certo. Sopa, para deixar ela mais enriquecida, como se fosse uma sopa cremosa. Funciona super bem. Um parênteses aqui, é que o Psyllium, a chia, a farinha de coco, a farinha de amêndoas e até outras farinhas que eu vou falar aqui agora, que falta mais uma, sempre são muito ricas em fibras. Então, quando a gente passa a utilizar mais essas farinhas, lembra de aumentar a ingestão de água, tá? Para não ter nenhum problema intestinal, obstrução. Eu até tenho vídeos aqui falando quanto de água a gente tem que consumir no dia a dia. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Também tem uma playlist, tá? De receitas com Psyllium. Se você quiser inspiração e dicas, dá uma olhadinha. Por último, uma farinha que eu gosto de utilizar também, que ela é no limiar do low carb, é o farelo de aveia. O farelo de aveia é muito legal pra gente casar com outras farinhas. De repente, um pouco de farelo de aveia, um pouco de Psyllium, um pouco de farelo de aveia, um pouco de farelo de farinha de amêndoas, um pouco de farelo de aveia, um pouco de farinha de chia. Como o farelo de aveia é obtido através da casca externa do grão da aveia, ele vai ter menos carboidratos líquidos do que a farinha de aveia e o farelo, o floco de aveia mesmo. Então, acaba sendo uma opção bem possível da gente acrescentar, sempre dosando, não é liberado, mas sempre dosando, dá para você acrescentar numa boa para sua alimentação baixa em carboidratos. E aí ele vai ter um paladar e uma textura, às vezes, até bem parecida com a da farinha. Inclusive, uma dica legal pode ser você pegar o farelo, que normalmente é mais esfarelento mesmo, né? E bater no liquidificador até transformar uma farinha do farelo, que você só vai diminuir em pedacinhos menores, né? E aí incorpora melhor, fica menos seco nas receitas. Pode ser uma dica bem legal. Lembra que o farelo também tem proteína, tem a beta-glucana, que ajuda a controlar o colesterol e é bem econômico, né? Dessas opções, talvez seja mais econômico e é mais fácil de você acrescentar no seu dia a dia. Então, eu tenho uma playlist também de receitas com aveia, vou deixar aqui embaixo. Preste atenção, porque nessa playlist podem ter receitas com farinha ou com aveia em flocos, mas tem muita receita com farelo também. Eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você. Me conta, então, se você usa farinhas low carb ou vai começar a usar, qual que você mais usa ou qual você se animou para acrescentar no dia a dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que aí você também me ajuda. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.